Boa tarde, alunos do CPMG. Aqui é a professora Bárbara, professora de matemática, e agora esse conteúdo é do 7º ano. Dia 26 de outubro eu passei uma atividade sobre esse conteúdo. Então hoje a professora está fazendo correção. Ela chama retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, vamos para a questão número 1. Ó. Determine o valor real de x, sabendo que a reta R, que é essa reta aqui, ó, é paralela a S, ou seja, elas não se cortam, essas duas retas aqui. Mas tem uma terceira reta que é a transversal. Essa transversal aqui, ela intercepta essas duas retas sim, lá, ó. Por isso que o nome do conteúdo fala o seguinte: retas paralelas cortadas por uma transversal, entendeu? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que vocês têm que entender aqui, quais são os tipos de ângulos existentes aqui? Se eles são colaterais internos, se eles são colaterais externos, se eles são alternos internos, alternos externos ou correspondentes. Se você analisar aqui, ó, pessoal, esse ângulozinho aqui, ó, ele não é igual a este. Esse aqui é bem menor e esse aqui é maior. Quando isso acontece, agora outra coisa, eles estão do mesmo lado, ó. Vocês viram aqui que estão do mesmo lado? Quando isso acontece, são chamados de colaterais externos. Ah, por que colaterais? Estão, ó, no mesmo lado da reta transversal. Só que um é diferente do outro, ok? E externos, porque eles estão fora dessas retas paralelas aqui, ó. Eles não estão aqui dentro, eles estão fora. Vocês podem observar que está fora aqui. Tá, pessoal, tem uma propriedade que fala o seguinte: a soma desses dois ângulos resulta em 180 graus. Ou seja, se você pegar esse pedacinho aqui e encaixar ele aqui, ó, vai formar uma meia volta, ó. Vocês podem observar que vai formar meia volta. E essa meia volta é chamada de, mede 180 graus. Então, pessoal, é o seguinte, quando eu cheguei em vocês e falei, pessoal, estudem equações, porque é um conteúdo que vocês vão estudar no 6º, 7º, 8º, 9º, ensino médio e assim por diante, tá? Vocês precisam, né? Que é um conteúdo que agora vai depender de equações, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que somar esses dois ângulos aqui e igualar a 180 lá, ó. Eu peguei aqui, ó, 2x, que tá aqui, mais, ó, vocês viram que eu somei, né? Porque fala que a soma desses dois ângulos resulta em 180 graus. Então, ó, 2x mais. Aí eu vou pegar esse outro ângulo aqui também, olha lá, ó, x mais 60 é igual a 180. Pronto. Formou uma equação. Formando uma equação fica fácil. Vocês lembram como é que resolve? Primeiro, vocês vão ver se tem termos semelhantes. Olha aqui, tem termos semelhantes. Esse é semelhante a esse, porque eles possuem a mesma incógnita. Olha lá, ó. Então, vou resolver os dois juntos, ó. 2x mais x, olha lá, ó, 3x. Mais 60, repete, igual a 180. Bom, o que é o x? Eu vou isolar, ó. Tô isolando ele, ó, com 3, olha lá, ó. 3x, isolar, gente, aí eu colocar ele antes do sinal de igual, tá? De igualdade. Então, ó, 3x igual. Aí eu vou pular para pegar esse 180 lá, peguei. Quando eu estou aqui, e eu vou pular aqui novamente, eu tenho que trocar esse sinal. Se tá mais, vai ficar menos 60 graus. Aqui eu não coloquei graus, gente, mas é graus, viu? Então, ó, 3x igual 180 menos 60 dá 120. Vocês lembram que eu falei que quando não tem sinalzinho nenhum aqui entre o 3 e o x, é como se fosse uma multiplicação. E qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, você tem que isolar o x igual, pegar o 120 e dividir por 3. 120 dividido por 3 dá 40 graus. Ou seja, eu encontrei o que ele queria, qual que é o valor de x, tá bom? Agora, pessoal, se ele tivesse pedido qual o valor de cada ângulo,
Aí vocês tinham que substituir aqui, ó, pegar o 2 e multiplicar pelo x. O x não é 40? Então, 2 vezes 40 vai dar 80, não é? E aqui, ó, 40 mais 60 dá 100. Se eu somar, ó, para me tirar a prova real, aqui não deu 100? 100 mais 80 deu 180. Então, isso comprova que eles são o quê? Colaterais o quê? Externos, onde a soma deles resulta em 180 graus. Vocês viram? Tanto que não é complicado, pessoal. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos para a questão número 2. Número 2. As retas RS, que é essas retas aqui, ó, essa reta aqui é R e essa é a S, da figura são paralelas, cortadas pela transversal T. Cortadas pelo T, ó, transversal, essa é chamada de transversal. Falou o seguinte, se a medida do ângulo B é o triplo da medida do ângulo A, então B menos A vale o quê? Ah, professora, mas eu preciso então descobrir qual que é o A e qual que é o B. Sim. Pessoal, a mesma maneira de vocês resolver com X é a mesma maneira de resolver com outra letra. Então, não precisa assustar, é porque é letra diferente, que são soluções diferentes, que não é, tá? Então, ó, a professora colocou aqui que o B, ele falou aqui, ó, que o B é o triplo da medida do A. Então, o B é igual ao triplo do A. Ó, esse aqui é o triplo desse, tá bom? Então, a minha intenção agora é descobrir qual que é o A e o B, né? Bom, pessoal, se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, e encaixar aqui, ó, gente, ó, vocês vão ver esse pedacinho do A. É como se eu tirasse ele daqui e colocasse ele nesse cantinho aqui. Vocês viram que vai formar meia volta, não vai? Formando meia volta, eu sei que é um ângulo de 180 graus. Ou seja, ó, eu vou pegar o A, ó, A mais 3A, que é o B, que nós acabamos de falar que o B é o triplo do A, por isso que a professora pôs aqui, ó, 3A é igual a 180 graus, tá bom? Então, vamos lá, são semelhantes, vou somar. A mais 3A dá 4A, que é igual a 180. Nós temos que aqui, ó, entre o 4 e o A é uma multiplicação. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Por isso que a professora pegou aqui, ó, isolou o A igual. Pega o 180 e divide por 4. Se eu dividir 180 dividido por 4 aqui, gente, dá 45 graus, tá? Bom, eu achei o A, mas falta eu achar o B. A professora não tinha falado no começo que o B é igual ao triplo do A? Ah lá, o B é igual ao triplo do A. Como a professora já achou o A aqui, ó, é só colocar no lugar do A, vocês colocar 45 graus. Ah lá, eu coloquei. Então, ó, B que é igual, e vou multiplicar, porque aqui é como se tivesse uma multiplicação quando não tem nada, quando eles estão juntos. 3 vezes 45 dá o quê? 135 graus. Eu achei o B, achei o A. Só que ele quer que você calcule B menos o A. Então, se o B é 135 menos o A, que é 45, vai dar o quê? 90 graus. Pronto, pessoal, essa é a solução da número 2. Então, tá, vamos para número 3. Vocês viram que não é complicado? Vamos para número 3. 3. Eu tenho duas retas paralelas. Ó, gente, aí não tem o desenho nas atividades de vocês, mas a professora ilustrou aqui para ficar para melhor entendimento, tá? O que é um ângulo alterno interno. Porque só colocou no exercício lá o enunciado, mas não colocou o desenho. Então, para facilitar para vocês, a professora colocou o desenho. Então, vamos lá. Duas retas paralelas. Aqui eu tenho essas duas retas paralelas. Cortadas por uma transversal. Ó, cortada por uma transversal. Formaram um par de ângulos alternos internos. Gente, alternos internos, olha como é que é. Eles são alternados, ó,
Ou seja, tá um de um lado da transversal e o outro do outro lado. E eles são internos porque eles estão dentro, ó, vocês estão vendo aqui que eles estão dentro dessas paralelas aqui? Pois então, por isso que é chamado de ângulos alternos internos. Representados por, ele falou que um desses ângulos aqui é 2x menos 45. E o outro ângulo é x mais 22 graus. Ele quer que determine o valor de x, primeiro vocês vão determinar o x, e depois que você determinar o x, você vai descobrir qual o valor de cada ângulo desse, tá? Então, vamos lá. Pessoal, toda vez que fala ângulos alternos internos, significa que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. Então, não esqueçam isso, gente. Ângulos alternos internos significa que esse ângulo é igual a esse. Se eles são iguais, você vai pegar esse aqui, ó, e igualar a esse daqui. Foi o que a professora fez, olha lá, ó. 2x menos 45 graus, ó, 2x menos 45 graus é igual a x mais 22 graus, tá? Olha só, formou uma equação. E quando tem uma equação aqui, qual que é o meu propósito aqui? Jogar tudo que tem x para o lado esquerdo e tudo que não tem x para o lado direito. Então, vamos começar aqui, ó. Pego 2x, vou pular para pegar o x aqui. Se eu pulo, eu troco esse sinal. Quando não tem nada aqui, é mais. Então, ele vai ficar menos, ó, menos x, igual. Se eu já estou aqui, eu já aproveito e pego esse 22, olha lá, ó. Só que eu vou ter que pular para pegar esse 45. Quando eu pulo, o que a professora falou? Troca-se o sinal. Se tá menos, aqui vai ficar mais. Então, agora é só resolver os termos semelhantes, ó. 2x tira x, ó, eu tenho 2x, eu tiro 1x, fica x, igual. 22 mais 45 dá 67. Bom, a primeira pergunta dele eu achei lá, ó, determine o valor de x. Mas a segunda eu não achei ainda, ó, e a medida desses ângulos. Eu sei que o primeiro ângulo é representado por esse aqui, olha lá, o primeiro ângulo é esse. Se eu achei o x, eu vou colocar, ó, o x que eu encontrei no lugar dele, olha lá, ó. Você viu que o x é 67? Então, no lugar do x, eu vou colocar 67, olha lá. 2 vezes 67 menos 45. Então, se eu multiplicar 2 vezes 67, dá 134. Menos 45, dá o quê, pessoal? 89 graus. Olha aí, eu achei já um dos ângulos. Agora, vamos o outro? O outro é a mesma coisa lá. Eu vou colocar ele aqui. No lugar do x, eu vou colocar 67. Então, olha lá, 67 mais 22 dá 89. Olha só, gente, eles são iguais. Foi o que a professora acabou de comprovar com vocês. Todo ângulo alterno interno, eles são o quê? Iguais, tá bom? Então, vamos para o próximo exercício. Agora, olha o número 4. Dois ângulos colaterais internos. Gente, colaterais do mesmo lado, ó, internos porque estão dentro das paralelas. A professora, ó, lá no exercício não deu o desenho, mas a professora está colocando para mostrar o que é. Ó, do mesmo lado interno porque está dentro das paralelas, tá? Foram formados quando traçamos duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Sabendo que esses ângulos são representados por A igual a 3x mais 25 e B igual a 2x mais 45, determine o valor dos ângulos A e B. Olha só, gente. Ele quer saber como se um ângulo fosse o A e o outro ângulo fosse o B. Ele quer que você determine esses ângulos, tá bom? Então, vamos lá? O que a professora falou? Toda vez que falar de ângulos colaterais,
internos, colaterais internos, eles estão do mesmo lado, né? E dentro das retas paralelas. Só que esse ângulo, pessoal, ele não é igual a esse. Por isso que a professora não colocou o sinalzinho aqui de igual no exercício anterior. Vocês viram lá que eu coloquei o sinal de igual bem no meio aqui? Pois é, eu não coloquei porque eles não são iguais, tá? Mas se eu pegar esse pedacinho aqui e juntar com esse aqui, ó, vai formar um ângulo de 180 graus. Então, isso quer dizer que os colaterais internos, eu tenho que somar todos eles e igualar 180 graus. Foi o que a professora fez aqui. Eu peguei esse ângulo lá, ó, 3x mais 25, mais o outro ângulo, 2x mais 45, igual a 180 graus, tá? Então, formou uma equação. 3x mais 2x, ó, vou resolver os termos semelhantes com x. 3x mais 2x, 5x. Mais, agora eu vou somar 25 mais 45 dá 70, igual a 180, tá? Isolamos aqui o x, igual, pulo para pegar o 180. Quando eu pulo novamente para pegar o 70 aqui, eu vou trocar o sinal dele, vai ficar menos 70. Então, 5x igual 180 menos 70 dá 110. Aqui é uma multiplicação, passa dividindo. Então, 110 dividido por 5 dá 22 graus. Ok. Eu achei o x, mas ele quer saber a medida dos ângulos. Então, vocês vão fazer igual ao exercício anterior. Eu vou pegar esse ângulo aqui, olha lá, ó, 3x mais 25. No lugar do x, eu vou colocar 22. Então, olha lá, ó, A que é igual 3 vezes 22 mais 25. A que é igual 3 vezes 22, 66. Mais 25 dá 91. Já achei o ângulo A. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para achar o ângulo B, olha lá, o ângulo B, ó. Coloco ele aqui, 2x mais 45, no lugar do x, coloco 22. Então, ó, 2 vezes 22, 44, mais 45. B, que é igual 44 mais 45, dá o quê? 89 graus. Ou seja, os ângulos são o quê? Diferentes, né, gente? Então, é isso que a professora mostrou para vocês. Vamos para a questão número 5? Questão número 5. É para você falar qual, ó, duas retas paralelas são cortadas por uma transversal. Ele quer saber aqui, pessoal, qual que é a alternativa falsa. Então, tem apenas uma alternativa dentro dessas aqui que são falsas, né? Então, vamos primeiro na letra A. Os ângulos colaterais internos são congruentes? O que é ser congruente? Ser iguais. Então, a professora, como não tem desenho aí no enunciado, a professora representou pelo um desenho para que vocês entendam melhor. Olha o exemplo de colaterais internos. Vocês acham que esse ângulozinho aqui é igual a esse? Nunca, né, pessoal? Esse ângulo aqui, ó, ele é bem maior do que esse. Então, ou seja, colaterais internos, eles estão do mesmo lado, dentro das paralelas, internos porque está dentro das paralelas, e eles não são iguais. Então, ó, falso. Os ângulos colaterais internos são diferentes, foi o que a professora acabou de falar aqui. Nossa, pessoal, se eu já descobri a falsa, então as outras é tudo verdadeira. Mas mesmo assim, a professora vai discutir todas elas para que vocês entendam. Na letra B, falou o seguinte, os ângulos correspondentes são congruentes? Aí eu vou falar daqui a pouco na próxima página. Eu vou mostrar lá para vocês daqui a pouco. C, os ângulos alternos internos são congruentes, são iguais? Letra D, os ângulos alternos externos são congruentes? Letra E, os ângulos colaterais externos não são congruentes? Então, vamos lá para as outras para vocês verem. Vocês sabem que as outras é tudo verdadeira, mas mesmo assim a professora vai discutir ela agora. Aqui, letra B, ó. B, verdadeiro. Ângulos correspondentes são iguais. Sim, eles são correspondentes, ou seja, esse ângulozinho, isso aqui é correspondente, ó, gente.
Tá do mesmo lado, só que um é externo e o outro é interno. Vocês observaram isso? Então, significa que esse ângulo aqui, ó, ele é igual a este. Então, por isso que ele é verdadeiro, né? Vamos para C. Os ângulos alternos e internos são iguais, ou seja, eles são congruentes. Por quê? O que a professora falou? Alternos, cada um está do lado da transversal e outro do outro. Internos, porque está dentro das retas paralelas. E a professora falou que todo ângulo alterno, eles são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, gente, vocês podem observar, é do mesmo tamanho que esse, tá? A letra D também é verdadeiro. Ângulos alternos externos são iguais. Mesma coisa, gente. Alternos, alternados, um de um lado e o outro de outro, né? Da transversal. Externos agora, porque está fora das paralelas. Vocês viram aqui que é interno, ó, porque está dentro. E aqui fora, porque está fora das paralelas. Tá bom, externo, né, que eu falei. Gente, esse ângulozinho, se você ver aqui, é o mesmo tamanho desse, tá? Então, é verdadeiro. Agora vem a pergunta, letra E. Os ângulos colaterais externos não são iguais? Ele fez uma afirmação aqui que é verdadeira. Foi o que a professora falou bem no primeiro exemplo lá na letra A, que os ângulos colaterais externos, eles não são iguais. Não são iguais. Então, essa afirmação aqui, ó, é verdadeira lá. Eles não são iguais. Então, vamos para a questão número 6, ó. Essa questão também, gente, não tem desenho lá nas atividades de vocês, só que a professora colocou um aqui para que vocês entendessem, tá? Então, lá, colaterais externos. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam dois ângulos colaterais externos. Colaterais porque estão do mesmo lado, externos porque estão fora aqui, ó, das minhas retas paralelas. Isso aqui significa que esse pedaço aqui, esse ângulo, não é igual a este, gente, tá? Eles não são iguais. Tá, mas se eu pegar esse pedacinho aqui e encaixar aqui, ó, ele vai formar um ângulo de 180 graus, ó. Se eu pegar esse pedacinho e encaixar aqui, ele vai formar um ângulo de meia volta, que é de 180 graus. Tá? E todo ângulo de 180 graus, gente, eles são chamados de suplementares. Não esqueçam disso. Qualquer ângulo que você junta os dois aqui, ó, formando um ângulo de 180 graus, são chamados de ângulos suplementares. E toda vez que eu tenho, por exemplo, um colateral externo, no caso, a soma desses dois ângulos vai formar 180. Foi o que a professora fez aqui, ó. Eu somei este ângulo aqui, mais este, igualei a 180 lá, ó. 3x mais 30 mais 7x mais 50, igual a 80. Então, ó, é uma equação. Resolve-se o termo semelhantes, ó, com x, ó. 3x mais 7x dá 10x, mais 30, ó, que não tem x, 30 mais 50, 80, igual a 180. Isola a parte que tem o 10x, pegamos o 180, agora eu vou pular aqui para pegar o 80 novamente. Se eu pulei, eu vou trocar o sinal dele. Vai ficar 10x igual 180 menos 80 dá 100. Aqui é uma multiplicação, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, isolamos o x igual, divide 100 por 10, que dá 10, tá? Só que a pergunta dele não foi essa, para achar o x. Ele quer saber qual que é a medida do ângulo agudo. O que é um ângulo agudo, pessoal? É um ângulo menor do que 90 graus. Então, qualquer ângulo que você encontrar lá que for dar um número menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Não esqueçam disso. Então, eu vou pegar o primeiro ângulo, que é esse aqui, ó lá, ó, 3x mais 30. No lugar do x, ó, que eu acabei de encontrar, ó, eu vou colocar 10, ó, lá no lugar do x, ó. Então, ó, 3 vezes 10
mais 30. 3 vezes 10 é 30. 30 mais 30, 60 graus. Opa, eu já achei o ângulo agudo, ó, gente. 60 não é menor que 90 graus? Então, ele é o ângulo agudo, era o que ele queria, ó. Calcule a medida do ângulo agudo. Agora, vamos testar com outro, olha lá. 7x mais 50. No lugar do x, olha lá, eu vou colocar 10. Então, ó, 7 vezes 10, 70, mais 50. 70 mais 50, 120. Ou seja, esse ângulo aqui, ele não é agudo porque ele é maior do que 90 graus, tá? É isso que a professora ia mostrar para vocês. Então, essa é a solução da questão número 6. O ângulo agudo é o de 60 graus. Vamos pro próximo. Questão 7. Também não tinha desenho, tá, pessoal? A professora representou aqui. Duas retas formam com uma transversal ângulos alternos internos. Ó, alternos, um de um lado e o outro do outro. Internos porque estão dentro das paralelas, tá? Expressos em graus. Um ângulo é 7x menos 1 grau. E o outro ângulo é 4x mais 5 graus. Ele quer que vocês calculem o valor de x a fim de que essas retas sejam paralelas, ok? Ele quer calcular o valor de x. Nós sabemos que quando é alternos internos, a professora falou que são iguais. Pessoal, são essas dicas que vocês nunca podem esquecer. Quando eu falo que os dois ângulos são iguais, você tem que igualar esse aqui com este daqui. Foi o que a professora fez aqui, ó. 7x menos 1 igual a 4x mais 5. Viu? Agora é só resolver minha equação. Eu vou jogar tudo que tem x para o lado esquerdo. Ó. Pego 7x, vou pular para pegar o 4x, troca-se o sinal. Fica menos 4x, igual. Se eu estou aqui já, eu aproveito e pego o 5. Só que eu tenho que pular para pegar o menos 1. Quando eu pulo para pegar o menos 1, ele fica mais 1 aqui, ó. Então, termos semelhantes. Resolve 7x menos 4x, 3x, igual 5 mais 1, 6. Aqui é uma multiplicação. Qual que é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, eu vou dividir, ó, 6 dividido por 3. X que é igual a 2 graus. Pronto. Eu encontrei o valor de 2 graus. Ah, professora, deixa eu conferir para ver se isso realmente é verdade, né? É só você substituir, se você quiser conferir, tá, gente? É só substituir, no lugar do x, colocar 2. Eles têm que ser iguais aqui, ó, gente. Vamos conferir? 7 vezes 2, 14. 14 tira 1, 13. Aqui deu 13 nesse primeiro, antes do sinal de igual. Vamos ver esse aqui também? 4 vezes 2, 8. 8 mais 5, 13. Olha só, gente. Viu? Ou seja, esse lado é igual a esse. Então, vamos lá. Agora, número 8. A última questão, né, gente? 8. Na figura abaixo, já esse enunciado tinha já o desenho lá para vocês, tá? Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. Os ângulos de medida 60 e 120 graus são... Qual que vocês acham? Gente, será que eles são congruentes? Será que esse aqui é igual a esse? Vocês já sabem que não é, gente. Então, já não pode ser a letra A. Pois são colaterais internos? Nunca. Isso aqui não são colaterais internos, gente. Isso aqui são colaterais o quê? Externos, tá bom? Eles estão fora das retas. Então, por isso que já não pode ser a letra B, é a letra A. Nem a letra B, porque aqui lá na letra B tá falando que são congruentes, gente, também. Olha lá. Eles não são iguais, tá? Letra C também não pode ser, porque eles não são iguais, congruentes, né? A letra D. A professora falou que toda vez que você junta dois ângulos e dá um valor de 180 graus, são suplementares, não são? Pois é. Se a professora somar esse ângulo de 60 graus com 120, não vai dar 180?
Então, eles são suplementares, tá? Mas perguntou aqui, pois são colaterais internos? Nunca, pessoal. Esses aqui são colaterais externos. Internos é se eles estivessem aqui dentro das minhas retas paralelas. Então, logo a alternativa que é verdadeira aqui é a letra E. São suplementares, formando o ângulo de 180 graus, se eu juntar os dois, e são colaterais externos, ou seja, eles estão fora das retas paralelas. Vocês viram isso? Pois é, meninos, era essa a correção da atividade do dia 26 de outubro, gente. Então, quem não lembra dessa atividade, vai lá no dia 26, lá no GR8 de vocês, que vai estar lá essa atividade, tá bom? Bom, um abraço. Na próxima, eu vou mandar ainda o vídeo para vocês da correção da atividade do dia 19 e do dia 9. Eu tenho que corrigir essas duas atividades que eu não corrigi ainda, tá bom? Mas vão corrigindo essa. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.